O pequeno caminhão em que Júlia havia chegado parou diante do portão. O motorista saiu preguiçosamente da cabine, olhou para a casa, acenou com a cabeça para alguém e, sem pressa, acendeu um cigarro, claramente sem intenção de ajudar a descarregar as coisas. Júlia não discutiu. Não queria estragar seu humor com tal bobagem. Ela mesma tirou as caixas da carroceria, pagou ao motorista em silêncio e acompanhou-o com o olhar até que ele, deixando para trás nuvens de poeira, desaparecesse na curva da estrada. Júlia olhou para a rua e estremeceu. Um homem saiu da casa em frente e olhou fixamente para ela. Sobrancelhas espessas, barba preta, olhar sombrio. Júlia levantou a mão e cumprimentou-o, mas não obteve resposta. O homem continuou a olhar para ela com o mesmo ar sombrio, sem se mexer. A mulher estremeceu, virou-se e tentou tirar da cabeça aquele tipo desagradável. Espero que os outros vizinhos sejam mais simpáticos, pensou ela e aproximou-se do portão. A casa ficava um pouco afastada do terreno, escondida por densos arbustos de lilazes e arbustos crescidos. Parecia estar esperando há muito tempo pelos donos, sem acreditar muito que eles algum dia apareceriam. A tinta das paredes estava um pouco desbotada e rachada. As persianas estavam ligeiramente tortas, mas dava para perceber que a construção era sólida, bem feita e resistente. Até mesmo a velha varanda de madeira parecia resistente, apesar de ter sido danificada pelas chuvas. Júlia respirou fundo, deixando o cheiro da grama recém-cortada e o aroma amargo das macieiras em flor invadirem seus sentidos. Durante toda a sua vida, ela teve que se amontoar em apartamentos urbanos apertados, suportar o barulho irritante dos vizinhos e as buzinas intermináveis dos carros. Aqui, os sons eram diferentes, o zumbido preguiçoso das abelhas e o canto distante dos pássaros, livres e serenos. Júlia deu um passo cauteloso na varanda que gemeu levemente sob seu peso. Algo estalou sob seus pés. A mulher se abaixou, tocou a madeira áspera com os dedos e pensou que seria necessário pintar tudo ali, colocar tudo em ordem, mas isso ficaria para depois. Por dentro, a casa era igual, simples e resistente, sem excessos. A cozinha e a sala de estar se fundiam, formando um grande espaço cheio de ar. Cheirava a madeira seca e a algo mais velho, mas agradável, parecido com as lembranças da infância, quando ela ia visitar a avó na aldeia. Ela ficou especialmente impressionada com o quarto, pequeno, mas banhado por uma luz suave. O chão era coberto por tapetes, as paredes decoradas com paisagens modestas e a cama parecia convidar a deitar-se e adormecer tranquilamente após um dia difícil. Mas o mais importante no quarto era, claro, a janela. Grande, ocupando quase toda a parede, dava diretamente para o jardim. Através do vidro ligeiramente embaçado, podiam-se ver bem os arbustos de lilazes, algumas macieiras velhas e um caminho de pedras planas que levava ao fundo do jardim. A vista era tão viva e tranquilizante que Júlia involuntariamente prendeu a respiração. Ela se aproximou, destrancou a trava e abriu as janelas. O ar fresco invadiu imediatamente o quarto, cheio do aroma da terra úmida e de algo ainda mais indescritível e quase imperceptível. Por um instante, pareceu-lhe que alguém estava ali, no fundo do jardim, escondido na sombra densa das árvores antigas. Júlia apertou os olhos, olhando com mais atenção, mas, claro, não viu ninguém. Apenas as sombras dos galhos balançavam lentamente com a brisa leve. Dando um passo para trás, ela fechou a janela novamente, ouvindo o clique suave da fechadura. Por alguma razão, ela se sentia mais tranquila quando o vidro a separava do jardim, como se ele pudesse protegê-la do que se escondia nas sombras e esperava por algo desconhecido. Júlia suspirou, sentindo uma irritação inesperada com sua própria desconfiança. Ali não era a cidade e não havia nada a temer.
a não ser talvez um gato ou um pássaro que decidisse se instalar sob o telhado. Ela se afastou da janela, rapidamente afastando os pensamentos desagradáveis, e voltou para a porta da frente para se ocupar com as coisas e não se lembrar das sombras estranhas no jardim. A casa era boa, tranquila, aconchegante, exatamente como ela sempre quis. Só precisava se acostumar com ela, simplesmente se acostumar. Os primeiros dias passaram quase despercebidos, cheios de tarefas rotineiras e afazeres domésticos. Júlia conheceu os vizinhos. Na vila moravam pessoas simples, mas boas. Só que o homem barbudo da casa em frente continuava assustando Júlia. Ela percebia que ele frequentemente ficava olhando para a casa dela e para ela mesma com o mesmo olhar pesado, sem desviar os olhos. Ela tentava não pensar nisso. Quem sabe que tipo de esquisitos existem por aí? O importante era que ele não a tocasse e que continuasse olhando se era isso que ele queria. No resto, tudo seguia seu curso normal. No entanto, ao adormecer, ela frequentemente se pegava virando a cabeça involuntariamente para o lado da janela, como se tentasse se certificar de que o jardim estava lá. Era uma sensação estranha. Não era ansiedade, mas algo parecido, semelhante à expectativa. Júlia frequentemente se levantava à noite, aproximava-se da janela e olhava para fora. O jardim dormia tranquilamente sob a luz prateada da lua, e nada, exceto o silêncio das folhas, perturbava sua paz. Logo ela percebeu uma característica estranha. À noite, a janela ficava embaçada. Uma fina e uniforme camada de umidade cobria o vidro, como se alguém estivesse respirando nele por muito tempo do lado de fora. Júlia atribuiu isso ao clima local, às noites frias e ao orvalho matinal, que podia se depositar até mesmo na janela. No entanto, a cada vez ficava mais difícil ignorar a inquietação que aumentava com cada olhar para o vidro embaçado. Certa manhã, ao olhar pela janela como de costume, ela congelou, sentindo os dedos ficarem frios e desobedientes. Havia uma marca nítida no vidro, uma pequena impressão de palma da mão. Cedendo a um instinto vago, Júlia tocou-o, mas imediatamente retirou a mão, limpando involuntariamente os dedos na pijama, como se tivesse tocado em algo sujo ou proibido. Ela recuou, forçando-se a respirar fundo, mas a marca continuava a olhar para ela com uma reprovação silenciosa. Na noite seguinte, ela quase não dormiu, ouvindo atentamente os sons ao seu redor. Em determinado momento, pareceu-lhe que alguém estava circulando silenciosamente pela casa. Os passos soavam tímidos e cautelosos, como se o visitante estivesse tentando não perturbar seu sono. Júlia sentou-se bruscamente na cama, olhando para a escuridão, distinguindo com dificuldade os contornos dos objetos. A silêncio voltou a pairar pela janela, e ela quase se convenceu de que tudo não passara de imaginação. No entanto, então ouviu-se uma batida suave e insistente no vidro. Júlia se levantou de um salto com o coração batendo forte. Ela correu para a janela, puxou a cortina bruscamente, mas não havia ninguém lá fora, apenas o jardim imóvel e as sombras dos galhos. Na manhã seguinte, ao sair para o quintal, ela percebeu que a grama perto da casa estava pisada, como se alguém tivesse passado por ali. As pegadas iam da janela do quarto até a parte mais distante do jardim, desaparecendo em algum lugar perto dos arbustos de lilazes. Júlia se sentiu completamente indefesa, desamparada e, sem pensar duas vezes, chamou a polícia. O policial que chegou examinou atentamente o quintal e o jardim e, no final, apenas deu de ombros. As pegadas na grama podiam pertencer a qualquer pessoa. Um filho dos vizinhos, um morador de rua, um vizinho perdido. Afinal, quem sabe quem poderia ter entrado ali à noite? Sorridente, com uma expressão um pouco condescendente no rosto, ele a assegurou de que nada grave havia acontecido. O policial já estava prestes a ir embora, mas Júlia o deteve e disse hesitante: "Há mais uma coisa. Vejo um homem aqui.
Ele está sempre me observando da janela da casa em frente. É muito estranho. Será que era ele que andava por aqui? Poderia interrogá-lo? Ela apontou com o dedo para o outro lado da rua. O policial franziu a testa. Pode pedir, claro. Mas com base em quê? Bem, vou ver o que posso fazer. Definitivamente não é um caso criminal. E as pegadas podem ser de qualquer pessoa. Não há impressões digitais, não há danos, não há nada para investigar. Júlia ficou parada na porta e observou o carro da polícia sair de sua propriedade, sentindo o medo penetrar nela como um vento frio que entrava na casa pelas frestas quase imperceptíveis. Agora, ela sabia com certeza que não estava sozinha ali, naquele bairro tranquilo e aparentemente inofensivo. E quem quer que fosse seu visitante noturno, ele claramente não tinha intenção de deixá-la em paz. Quando o carro desapareceu de vista, Júlia se virou e entrou em casa, mas imediatamente ouviu uma voz atrás de si. Olá, querida. Aconteceu alguma coisa? Júlia estremeceu e se virou. Atrás da cerca estava uma mulher de 60 anos com cabelos curtos e grisalhos e olhos claros e perspicazes. Ela vestia roupas simples, tinha as mãos um pouco calejadas e trabalhadas e um olhar aberto sem a menor timidez. Júlia ficou confusa e não soube o que responder. Ana, eu moro a 2 casas da sua, apresentou-se a mulher. Não tenha medo, conte. Talvez você precise de ajuda. Júlia sentiu algo apertar dentro dela, mas acenou com a cabeça. Eu sou Júlia. Sim, aconteceu uma coisa. Não sei bem o que foi. À noite alguém bateu na janela e ouvi passos, e eu estou aqui sozinha. Então fiquei com medo. Além disso, meu vizinho do outro lado da rua é assustador, fica sempre olhando de um jeito estranho. Ana franziu a testa, depois acenou com a mão. Não, o que você está dizendo? É o José. Ele mora aqui há 100 anos, nunca fez mal a ninguém. Ele é inofensivo. Só não é muito falante, é reservado, vive como um eremita. Não tenha medo dele. E quanto aos passos, não se preocupe, são apenas crianças brincando. Embora aqui a vizinha tenha começado a falar sobre a casa de Júlia do nada, dizendo que as pessoas que moravam lá antes dela eram estranhas, nada sociáveis, passavam por ela sem levantar os olhos, nem cumprimentavam e nunca sorriam. Especialmente o marido, sempre carrancudo, como se carregasse o peso do mundo inteiro. E a esposa, sempre calada, olhando de soslaio como se não fossem pessoas, mas pedras frias. Júlia olhou para ser a vizinha em silêncio, sentindo arrepios percorrerem sua pele com as palavras dela. Acontece que nessa família morava uma menina de 8, talvez 9 anos. Então à noite sons assustadores vinham da casa, gritos, choro. Os vizinhos achavam que ela estava sendo espancada. Por causa da conversa com a vizinha, Júlia demorou muito tempo para conseguir dormir. Deitada na cama, ela ficava olhando para o teto. Imagens se aglomeravam em sua cabeça. A marca da mão de uma criança no vidro, pegadas de pés descalços na grama, batidas no vidro durante a noite. E se fosse ela que tivesse voltado? Aquela menina que fugira há muito tempo. E se agora ela estivesse vagando à noite ao redor da casa, tentando voltar para casa e pedindo para que a deixassem entrar? Júlia decidiu que precisava ver tudo com seus próprios olhos e entender com quem estava lidando. Quando escureceu completamente, Júlia se acomodou em uma cadeira perto da janela, decidida a passar a noite inteira ali. Ela apagou a luz. Apenas a luz noturna ao lado da cama projetava sombras caprichosas na parede, como se pintasse quadros que ela tentava ignorar. O jardim estava silencioso. No início, nada de anormal aconteceu, e Júlia já começava a duvidar de seu próprio juízo. Mas então percebeu que uma névoa familiar e turva se espalhava pelo vidro. A janela novamente se cobria lenta, mas seguramente de umidade, como se alguém estivesse respirando nela do lado de fora, aproximando-se bem perto. Júlia levantou-se, inclinou-se, olhou atentamente
e de repente viu o rosto de uma criança quase colado ao vidro. A menina tinha cabelos claros, nariz arrebitado, era muito bonita, mas seus olhos eram anormalmente negros, como buracos desenhados a carvão na pele pálida. Júlia recuou, reprimindo um grito. A menina levantou lentamente as mãos, pressionou-as contra o vidro e disse silenciosamente com os lábios: "Deixe-me entrar." Na manhã seguinte, Júlia saiu para o quintal e foi até o local que a menina havia indicado. Lá, bem debaixo da janela do quarto, crescia uma flor estranha e solitária, com pétalas pálidas, parecida com uma pequena estrela. Ela não estava lá ontem. Júlia tinha certeza absoluta disso. Algo dentro dela insistia em dizer que era um sinal que ela precisava entender. Sem pensar duas vezes, Júlia pegou uma pá e começou a cavar a terra ao lado da flor. Ela tinha uma sensação persistente e dolorosa de que não estava apenas cavando um pedaço de terra, mas algo muito mais importante e assustador. Um segredo que a esperava há muito tempo. A pá bateu em algo duro. Júlia jogou a ferramenta de lado, ajoelhou-se e começou a rasgar a terra úmida com as mãos, quase sem sentir a dor dos arranhões nos dedos. Depois de alguns minutos, uma tampa de madeira áspera apareceu da terra com um cheiro de podridão e mofo velho. Ela a levantou cuidadosamente com os dedos e com esforço a jogou para o lado. Dentro havia uma velha caixa de madeira, parecida com um grande baú, escurecida e corroída pela umidade. Quando Júlia olhou para dentro, suas mãos tremeram. No fundo da caixa estavam ossos de criança, pequenos e frágeis, amarelados pelo tempo. Ao lado delas havia pedaços sujos de tecido podre. Outrora, aquilo tinha sido um vestidinho, agora eram apenas trapos miseráveis que se transformavam em pó ao menor toque. Ao lado, brilhava um pedaço de um laço azul, exatamente como o que a vizinha Ana havia mencionado de passagem. Mas o que mais assustou Júlia foram os arranhões profundos na parte interna da tampa, desordenados, desesperados, como se alguém tivesse lutado até o fim, tentando sair. Ela recuou, respirando ofegante. Tudo ficou nauseantemente óbvio. A menina não fugiu. Os pais a enterraram viva bem debaixo da janela do quarto, indiferentemente trancada nessa caixa, deixando-a morrer de uma morte lenta e dolorosa. Júlia sentiu uma determinação férrea crescer dentro dela. Agora ela sabia exatamente o que o pequeno fantasma queria. Paz, libertação do sofrimento que o mantinha ali há tanto tempo. A menina só precisava voltar para casa, para sua casa natal, de onde fora expulsa uma noite. Depois que escureceu, Júlia sentou-se perto da janela e esperou. Quando uma névoa turva voltou a cobrir o vidro e uma pequena silhueta se aproximou, ela levantou-se calmamente e aproximou-se do vidro. A menina olhou para ela com seus olhos negros e vazios. Ela repetiu quase sem som: "Deixe-me entrar, por favor." Júlia levantou lentamente as mãos e abriu a janela. Sua voz soou confiante e calma, quase solene. "Eu vou deixar você entrar." Assim que as palavras saíram de seus lábios, o rosto da menina mudou drasticamente. Os olhos negros se transformaram em duas brasas ardentes de raiva. A boca se esticou em um sorriso torto e desumano, revelando dentes afiados como agulhas. Em vez de um rosto infantil, agora havia diante dela uma careta monstruosa e distorcida, cheia de raiva e triunfo. Júlia, tomada pelo pânico, tentou recuar, mas era tarde demais. A menina se dissolveu no ar diante da janela e, no mesmo instante, o mundo pareceu se partir, começando a se desfazer pelas costuras. A consciência de Júlia foi subitamente inundada por uma série de lembranças horríveis, cruéis e impiedosas, alheias, mas tão nítidas e vivas como se fossem suas. Ela viu os pais da menina, assustados e exaustos. Viu-os chorando de impotência, implorando à filha que parasse.
mas ela apenas ria na cara deles com um riso frio e malicioso, deleitando-se com o sofrimento deles. Júlia viu as pequenas mãos segurando a faca, o fósforo sendo aceso e, imediatamente, o fogo consumindo a casa do vizinho. Ela ouviu o último suspiro do animal, aquela mesma vaca de que a vizinha falara, e a menina que estava ao lado sorria indiferente e cruel, vendo a vida se esvaecer dos olhos do pobre animal. E então outra lembrança, nítida e vívida. Um quarto. A mãe chora. O pai está ao lado com os olhos baixos. Eles dizem que assim será melhor, que lamentam, que não sabem mais o que fazer. A menina ri brevemente com maldade. E então o pai dá um passo à frente, pega algo, levanta a mão e a escuridão se instala. A próxima imagem. Tábuas ásperas arranhando a pele, batidas surdas vindas de cima. Sussurros. Perdoe-nos, perdoe, mas não podemos mais continuar assim. Senhor, tenha piedade. Depois o som da terra caindo. A menina recupera a consciência em uma caixa apertada, começa a gritar, arranhar a madeira com as unhas desesperadamente. Ela chama, exige, amaldiçoa com raiva. Sua voz selvagem, rouca, fica mais alta e se perde. Ela grita até que o ar se esgote, até que suas mãos enfraqueçam, até que reste apenas silêncio, apenas escuridão, apenas ódio surdo que vive nela, mesmo quando a respiração cessa. Agora, Júlia percebeu que o que ela havia deixado entrar não era uma menina pequena. Aquela criatura apenas fingia ser uma criança, assumindo uma aparência inocente, escondendo sua verdadeira essência, cruel, malvada e faminta. Os pais não aguentaram, tentaram se livrar dela, primeiro colocando-a para fora da porta e esperando que ela fosse embora. Depois, trancando-a em uma caixa, enterrando viva a própria filha para acabar com o pesadelo que se repetia todas as noites em sua casa. Mas a criatura não morreu. Ela apenas fingiu estar morta, esperando pacientemente por alguém que lhe abrisse a porta. Agora, ela preenchia a mente de Júlia de forma metódica e fria, substituindo seus próprios pensamentos. Ela sentia que seu corpo deixava de lhe pertencer, que suas mãos, pernas, coração e pulmões gradualmente se submetiam a outra consciência sombria e repugnante, que lentamente se instalava dentro dela, estendendo seus tentáculos nojentos por todos os cantos de sua alma. Júlia tentou gritar, mas da garganta saiu apenas um gemido fraco e lamentável, abafado por dedos invisíveis que apertavam sua garganta por dentro. A consciência começou a se apagar, dissolvendo-se em uma escuridão turva e viscosa. A última coisa que Júlia ouviu, antes de mergulhar na escuridão sufocante e infinita, foi uma voz baixa e sussurrante, que agora soava dentro de sua própria cabeça, suave, infantil, mas cheia de uma alegria gelada e impiedosa. Obrigado por me deixar entrar. À noite, Anu foi acordada por uma batida forte na porta. Ela vestiu o roupão e foi abrir a porta descalça. Júlia estava na varanda, toda trêmula, os cabelos colados às têmporas, os olhos inquietos. Ana imediatamente abriu a porta, recuou e deixou a visitante entrar. Ela cruzou a soleira e quase caiu no banco. Abraçou-se com os braços, balançando para frente e para trás. Parecia que todo o seu corpo estava contraído de medo. Ana começou a explicar de forma confusa que alguém tentara invadir a casa, que ela mal conseguiu fugir, que estava com medo e não sabia o que fazer. Sua voz falhou. A mulher começou a chorar. Espere um pouco, disse Ana. Vou preparar um chá. Respire fundo enquanto isso. Ela foi para a cozinha, acendeu a luz, colocou a chaleira no fogo, abriu o botequim, colocou um calmante na caneca e, quando voltou, ficou paralisada, incapaz de se mover. Júlia estava parada no meio da sala. Nas mãos segurava uma faca pesada, a mesma que Ana usava para cortar carne. A luz da lâmpada refletia em sua lâmina com um brilho turvo. Um sorriso sanguinário se espalhava por seus lábios.
Júlia, o que você está fazendo? Por quê? Júlia levantou os olhos para ela e Ana percebeu, embora tarde demais, que não era Júlia. Não havia mais medo nos olhos, apenas um vazio calmo e gelado. Ela riu com uma risada infantil assustadora. A caneca bateu no chão e se estilhaçou. Ana correu para a porta, saiu correndo para o quintal, mas não conseguiu dar nem 10 passos quando Júlia a derrubou com uma força inesperada e se jogou em cima dela. A lâmina deslizou pelo seu lado, afiada, rápida e precisa. Ana gritou. A dor explodiu e percorreu seu corpo como fogo. Ela implorou para Júlia parar, mas ela apenas sorriu e se preparou para o segundo golpe. De repente, ouviu-se um tiro. Júlia estremeceu, cambaleou e caiu de lado. Seu vestido ficou manchado de vermelho. Da sombra saiu um homem, o mesmo vizinho do outro lado da rua que vigiava a casa de Júlia, com uma espingarda nas mãos, descalço, em camisa de dormir e com os olhos enlouquecidos. Eu sabia, ele sussurrou. Eu esperei. Vi quando você voltou da propriedade do Antônio, quando o incêndio começou. Vi tudo coberto de sangue e com um sorriso assustador quando a vaca foi morta. Eu vi muitas coisas. Mas quem acreditaria em mim? Ele apertou o gatilho pela segunda vez. O barulho ecoou na quietude da noite, assustando os pássaros. O vizinho ajudou Ana a se levantar. Ela estava em choque e não conseguia dizer nada, mas o ferimento não era grave. Ele a levou para dentro de casa, sentou-a no sofá, procurou bandagens e ficava murmurando. A menina com olhos de demônio. Eu sabia que ela não tinha ido embora para sempre. Esperei que ela voltasse. E foi o que aconteceu. Aquela mulher tinha o mesmo olhar quando veio até você. Eu vi. Já havia barulho do lado de fora. Cães latiam em algum lugar. As janelas das casas vizinhas se iluminavam. A noite da aldeia, normalmente tão tranquila, estava cheia de agitação. Depois de terminar com Ana, o vizinho chamou a ambulância e saiu para a rua. Tirou um cigarro do bolso e acendeu. Olhou por muito tempo para o céu escuro, para a cerca torta e para a casa onde Júlia havia se mudado recentemente. Uma única ideia girava em sua cabeça. Como ele vai explicar tudo isso? Apagando a bituca, ele se virou e parou. No lugar onde estava o corpo, no qual ele havia atirado 2 vezes, agora estava vazio. Apenas grama amassada e manchas parecidas com marcas marrons que desapareciam rapidamente, como se fossem sugadas pela própria terra. Pergunte ao ChatGPT